Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. Ficamos há um tempo sem poder estar publicando mensagens, mas estamos aí de volta. E vamos aí começar com um outro desses vídeos que são sempre interessantes, porque a mensagem nem sempre ela é entendida. E hoje nós vamos falar sobre por que Jesus, como assim, disse dar a outra face. Vamos então ao texto da palavra. Mateus, Evangelho de Mateus, segundo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. A Corrigida Fiel, a tradução que eu uso, diz: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A Revista Atualizada traduz: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te feriu na face direita, volta-te também a outra. A King James Atualizada traduz: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E a Bíblia Judaica Completa traduz: Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Jesus, ao ensinar o reino de Deus, ele trouxe ensinos que são muito desafiantes até os nossos dias. E que grande parte dos pregadores atuais não entendem e distorcem as escrituras em função disso. Infelizmente, a gente vê constantemente isso na internet e vejo até mesmo por causa de comentários que colocam nas mesmas redes sociais, especialmente no Facebook, Instagram, colocam comentários lá sobre isso. E nem sempre a gente não tem tempo para ficar debatendo essas coisas. A gente coloca as mensagens e deixa para a edificação de todos. E é assim que nós vamos tratando. Jesus não veio passar a mão na cabeça do ser humano, falando aquilo que ele gosta de ouvir, como se faz em boa parte das igrejas dos nossos dias. Jesus veio mostrar que o nível de exigência do nosso Pai Celestial é muito alto, com os padrões do reino de Deus. O Pai quer excelência e nada menos do que excelência. E como os pregadores modernos querem ajustar os ensinos do reino de Deus para atender seus clientes pecadores em seus desejos carnais, tudo gera conflito e infelizmente. E cabe a você discernir, ouvir ambas as partes e discernir e fazer a sua escolha. No que você vai acreditar? Dar a outra face. É outro dos muitos ensinos de Jesus que são mal entendidos e distorcidos pelas pessoas e pelos cristãos também. É preciso conhecer a vontade do Pai Celestial e compreender o reino de Deus para entender corretamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Regras básicas para entendermos a Bíblia, sempre temos que utilizar uma, duas ou três e até mais, Mas o que diz o texto original? O texto dentro do contexto. E o que dizem outros textos da Bíblia? Dentro do contexto, vamos entender primeiro que o versículo está inserido no trecho dos versículos 38 a 42 e que nos ensinam a não ter uma vingança pessoal. As leis do Antigo Testamento sobre punições de erro, olho por olho, é de adequar a punição ao erro cometido, não como se entendeu, no sentido de vingança cruel mesmo, Na verdade, aqui ele fala de olho por olho, dele por dente, é para evitar cometer excessos e punições maiores do que o crime mereceria. Vou dar um exemplo, sem citar nomes. Na justiça brasileira, por exemplo, uma pessoa que participou dos atos de 8 de janeiro de 2023 pegou mais tempo de prisão e sem julgamento do que um assassino ou chefe de traficantes, onde muitos até foram postos em liberdade pela justiça. Isso é injusto e é desproporcional, Ela feriu o princípio da proporcionalidade, mas essa é a justiça daqui e não adianta você esperar coisa melhor do que isso. Porém, aos poucos, as pessoas começaram a achar que o olho por olho, dente por dente, que era vingança pessoal, era aceita por Deus. E aí, se a gente vê as pessoas falando olho por olho, dente por dente, como está a justiça brasileira atualmente, interpretando o olho por olho, dente por dente, fora da intenção original dos mandamentos que Deus nos deu. E infelizmente a visão ocidental é sempre dessa forma, sempre trazendo para a sua forma de entender e não entendendo como ela foi colocada na mente oriental no seu tempo. Jesus está combatendo essa ideia satânica. Os discípulos de Cristo deveriam ser capazes de controlar a sua reação quando fossem insultados e até agredidos fisicamente. Dar a outra face tem o sentido de não se entregar à vingança pessoal, mas ser sábio e ter domínio próprio na forma de reagir durante uma provocação ou até mesmo numa agressão física, a expressão tapa na face.
É preciso ter domínio próprio quando sofre injustiças e violências, de forma que Deus seja glorificado em nossas ações de graças. Quando reagimos pagando o mal com o bem, impactamos as pessoas com um forte testemunho a respeito da ação de Deus em nossas vidas, seja ele de resultado imediato, médio ou a longo prazo. Quando reagimos pagando o mal com o mal, apenas mostramos que somos iguais aos que nos agrediram, e Deus não será glorificado nisso, e nós não somos discípulos de Jesus Cristo. Esse é o foco principal do ensino de Jesus. É curioso. Os cristãos e as pessoas em geral têm a maior dificuldade em saber o que não é dar a outra face do que realmente o que é dar a outra face. O que Jesus quis dizer com dar a outra face? Essa é a pergunta. Não significa buscar a reparação na forma da lei, ou abrir mão de nossos direitos. O apóstolo Paulo apelou para César, o imperador. Você pode também buscar a justiça humana, mesmo uma justiça contaminada por ideologias anticristãs e corrupção, como é a nossa. Em Atos 25:11 nós lemos, está escrito: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que se me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. E assim ele fez. Paulo não escolheu a vingança pessoal, mas colocou o caso nas mãos de quem era apto para julgar a questão, cumprindo o ensino de Jesus. Estevão também não apelou para a vingança pessoal e acabou sendo morto apedrejado, mas ele não foi injusto com ninguém. A maioria das afrontas que vivemos no dia a dia nos inspirará ou motivará a ter o desejo pessoal de vingança contra quem nos ofendeu. E justiça com nossas próprias mãos é contrário ao ensino de Jesus, pois este é o curso natural de um homem que não conhece a Deus e que não é discípulo de Jesus. Um juiz brasileiro, ele se sentiu ofendido por uma pessoa, ele mesmo julgou o caso, não deixou o advogado da defesa do réu participar do julgamento e condenou o agressor, obviamente. Isso é vingança pessoal com os privilégios que tem. Isso não tem nada a ver com justiça, infelizmente é esse o modus operandi da justiça brasileira. É muito mais vingativo do que realmente de julgamento. Jesus nos chama a não agir como hoje faz a justiça brasileira, por exemplo. Estou dando um exemplo da justiça brasileira porque estamos aqui, né? Não que outras justiças em outros países, especialmente esses países de ditadura, como Venezuela, Bolívia, Rússia, China, não sejam assim. Mas eu estou aqui dando exemplo, um paralelo, para que vocês tenham uma ideia mais prática, porque aqui está todo mundo vendo. Então, Jesus nos chama a não agir como hoje faz, por exemplo, a justiça brasileira, e conceder o perdão, que é uma gigantesca ousadia e coragem, dando a outra face, dando a chance do agressor ser impactado com o poder de Deus que emana de boas ações. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 17 e 21, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, originalmente o texto do Senhor é esse mesmo, porque você não seja engolido pelo mal, né? E olhando o texto original, o que é muito importante. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Jesus não está proibindo o uso da força por parte de governos, os policiais militares, policiais civis, polícia federal, etc. Ou soldados de combater o mal, seja por ladrões, assassinos, traficantes. Antes, o foco de Jesus aqui é sobre a conduta pessoal de cada um dos seus discípulos. Jesus está proibindo a tendência do homem ímpio, que em geral busca vingança pessoal. Mas a qualquer que te ferir na face direita, aqui retrata um tapa, dado como insulto com a parte oposta às palmas, isto é, com as costas da mão, né? Então, batia assim, né? Se feria dessa forma, assim. Era a ofensa, né? Uma pessoa destra usaria a costa da mão direita para golpear a face direita, conforme está lá em Mishnah Baba Kama 8.6. Era um insulto comum judaico de um superior ao seu subordinado, não um golpe feito por um agressor. De acordo com o Código Civil Judaico, punia-se a pessoa que feria desse modo a honra de outra pessoa com 400 sus. Na época, hoje cerca de $160, ou em reais, mais ou menos 802,48. 802 reais, nem R$1.000 dava, nem um salário mínimo.
tapa, a palavra grega aqui é rapidzo, significa dar um tapa, golpear com a mão aberta, conforme eu já falei, né? Então, batia assim, com a costa da mão. Volta-lhe também a outra. A palavra grega aqui, traduzida como volta-lhe também a outra, é estrefo, que significa voltar as costas para alguém, literalmente. Jesus não mandou dar o outro lado do rosto para apanhar de novo, como a gente pensa. Não, dá quem dá a direita. Não foi isso que ele mandou fazer. Jesus ensina a não revidar a violência sofrida. Jesus ensina a virar as costas e sair dali, daquela situação. Então, literalmente, volta as costas para aquela situação. Ignora isso e vai embora. Se revidar, vai gerar violência ainda maior. As palavras de Jesus também não devem ser tomadas como impedir alguém de autodefesa, especialmente se tiver em jogo mulheres, crianças, idosos que não podem se defender diante de um estupro, de um assassinato. Não é essa a referência. Porque muitas vezes a omissão em se defender leva a um abuso e violência ainda maior. É preciso sabedoria para aplicar esse ensino, pois Jesus está ensinando a sair de perto da oportunidade de vingança pessoal e aumento da violência, saindo do ambiente da situação. Então ele está aqui praticamente falando para você não ser um cristão barraqueiro. Eu uso essa expressão nos nossos dias, que qualquer coisa sai no tapa, já agride, já ofende, é o cristão barraqueiro. Então ele está dizendo para você evitar. Você foi ofendido, uma situação, se você reagir de uma forma contrária à violência, você tem grandes chances de impedir que isso se propague. Olho por olho, fala de uma compensação justa. Se alguém feriu numa agressão, batendo numa pessoa, numa briga, deve pagar os custos de sua cura, por exemplo. Então esse era o olho por olho. Que a punição ela não fosse extremista, não fosse mais ou menos demais, né? Poupasse demais ou fosse muito pesada, né? Como o pessoal faz aqui no Brasil, né? Que não se pode nem chamar de justiça o que nós temos aqui. Jesus queria evitar, então, a vingança pessoal para os seus discípulos. Ele não queria que seus discípulos tornassem a violência dos ímpios como um padrão de conduta do discipulado. Então essa é a questão. Ele não queria isso. Os discípulos de Jesus não podem ser governados pela maldade, vingança e violência que caracteriza os filhos do diabo, que são os ímpios. Então ele não queria discípulos barraqueiros. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor e domínio próprio diante de todas as situações. Jesus ensina que é melhor o discípulo sofrer a injustiça do que o próprio discípulo praticar a injustiça contra quem quer que seja. E o apóstolo Pedro escreve isso na sua carta, a sua primeira carta, ele fala sobre isso. O código do padrão, do caráter do discípulo tem que ser muito melhor do que o deste mundo que jaz no maligno. Não dá para a gente ter um caráter e ver os cristãos, pastores, né, na mesma situação de caráter que tem os ímpios hoje, né? É a famosa retaliação do amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Então, fica aí a dica. É basicamente isso que Jesus ensinou. Então você volta-te daquela situação, né? Você sai dali, você evita que esse mal se alastre. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal se você ainda não fez. Compartilhe essa mensagem, que Deus esteja abençoando você. Muito obrigado, com a graça do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, para a glória do nosso Pai Celestial. Muito obrigado. Deus abençoe.